Filho, antes de continuar este vídeo, pare por um instante. Respire. Eu conheço o peso que existe dentro do seu coração. Eu vejo aquilo que ninguém vê. As lágrimas que você escondeu. Os pensamentos que você nunca contou a ninguém. As noites em que você sorriu diante das pessoas, mas chorou sozinho no escuro. Eu estava lá quando sua mente não conseguia descansar. Eu estava lá quando você olhou para o futuro e sentiu medo. Eu estava lá quando você se sentiu cansado de ser forte o tempo todo. Eu também vê-a lá, de Geame. Quantas noites você chorou em silêncio. Quantas vezes você fingiu estar bem, enquanto seu coração estava quebrado. Quantas batalhas você lutou sozinho, porque acreditou que ninguém entenderia sua dor. Filho, porque você ainda tenta carregar sozinho o peso que eu já tomei sobre mim, porque você insiste em segurar preocupações que estão destruindo sua paz. Eu nunca pedi que você carregasse o mundo sozinho. Você cansado de pensar demais, cansado de tentar controlar tudo, cansado de lutar batalhas invisíveis dentro de a sua mente. Eu sei disso. Eu conheço cada pensamento que rouba seu sono. Eu conheço cada medo escondido no seu coração. O medo de perder alguém, o medo de falhar, o medo de não conseguir continuar, o medo do amanhã. Mas escute-me, minha voz agora, mesmo quando você não vê. Eu ainda ou no controle. Quando tudo parece confuso, eu ainda estou no controle. Quando as portas parecem fechadas, eu ainda sou no controle. Quando você sente que suas forças acabaram, eu ainda estou segurando sua mão. Nada é dos meus olhos, nada escapa das minhas mãos. Nem esta dor, nem esta ansiedade, nem esta noite escura que você está enfrentando. Filho, eu não abandonei você. Talvez o mundo tenha dito e você está sozinho. Talvez as pessoas não entenderam sua dor. Talvez você tenha orado e sentido silêncio. Mas até no silêncio, eu continuo trabalhando. Neste momento, não endureça seu coração. Permita-me entrar na sua dor. Permita-me trazer descanso à sua alma. Porque esta mensagem não chega até você por acaso. Você precisava ouvir isto hoje. Pare de se preocupar. Eu estou no controle. E antes que este vídeo termine, você entenderá que eu nunca deixei ver você caminhar sozinho. Filho, eu conheço a dor que você tenta esconder do mundo. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem. Você sorri. Você responde: estou bem. Você continua seguindo em frente, mas dentro do seu coração há um cansaço que ninguém consegue ver. Você sorri por fora, mas está quebrado por dentro. E eu vejo isso. Eu vejo o peso que existe na sua alma. Eu vejo as noites em que sua mente não consegue descansar. Você se deita, mas os pensamentos não param. Sua mente corre sem silêncio. Você pensa no futuro. Você pensa nos problemas. Você pensa no que pode dar errado. E quanto mais você pensa, mais cansado fica. Filho, você pensa demais porque tem medo. Demais. Medo de perder pessoas que ama. Medo de receber notícias ruins. Medo de não conseguir pagar as contas. Medo de fracassar. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser forte o suficiente. E então, você tenta controlar tudo. Cada detalhe, cada situação, cada pessoa ao seu redor. No fundo, você acredita que, se perder o controle, vai perder tudo. Mas esse peso está ruindo sua paz. Seu coração está cansado. Sua alma
A está cansada, e até seu corpo sente o pé. O da ansiedade. Há dias em que você aço, rada sem forças. Dias em que o sorriso desaparece. Dias em que até respirar parece difícil. E o mais doloroso é que muitas vezes ninguém percebe. Ninguém vê a batalha silenciosa acontecendo dentro de você. Ninguém vê o quanto você está tentando sobreviver emocionalmente. Mas eu vejo cada rima escondida, cada oração feita em silêncio, cada momento em que você quis desistir, mas continuou caminhando esmo-se, forças. Filho, houve momentos em que você se sentiu abandonado. Você orou, e o céu pareceu silencioso. Você esperou respostas, mas elas não vieram no tempo o que você queria. E então a dúvida entra, ou no seu coração: Deus ainda está comigo? Jesus realmente me escuta? Por que tanta dor? Por que tudo o parece tão pesa? Escute-me agora. Eu nunca me afastei de você, nem por um segundo, mesmo nos dias mais escuros. Eu estava ao seu lado, mesmo quando você chorou sozinho no quarto. Eu ouvi sua dor, mesmo quando ninguém percebeu seu sofrimento. Eu percebi, porque eu estou perto dos que têm coração quebrantado. Como está escrito em Bíblia Sagrada, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Filho, eu sei que você está cansado. Cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cansado espiritualmente. Você carregou preocupações por tempo demais. Você tentou ser forte por tempo demais. Você tentou resolver tudo sozinho por tempo demais. Mas escuta, e minha voz com atenção. Você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Em Bíblia Sagrada eu disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Sim, descanso. Não apenas para o corpo, mas descanso para sua mente, descanso para sua alma, descanso para esse coração cansado de lutar sozinho. Filho, eu conheço o medo e existe dentro de você. O medo do amanhã, o medo de algo dar errado, o medo de perder aquilo que ama. Mas que o tisto cuidadosamente. Seu futuro não está nas mãos do medo. Seu futuro está nas minhas mãos. E por isso, você não precisa viver escravo da ansiedade. Como está escrito em Bíblia Sagrada: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que eu dou não depende das circunstâncias, não depende de dinheiro, não depende de respostas imediatas, não depende e de um amanhã perfeito. Minha paz permanece mesmo durante a tempestade. Então hoje, pare de esconder sua dor de mim e entregue-me sua ansiedade. Entregue-me esse peso silencioso que ninguém conhece. Entregue-me esse medo escondido atrás do seu sorriso. Eu vejo seu coração, e eu nunca deixei de cuidar de você. Filho, escute minha voz com atenção agora. Eu sei que existem momentos em que tudo parece incerto. Momentos em que você olha para a sua vida e não entende o que está acontecendo. Você ora, mas não vê respostas imediatas. Você espera mudanças, mas tudo parece permanecer igual. E então o medo começa a falar mais alto que a fé. Mas, eu quero que você grave isto profundamente no seu coração. Pare de se preocupar. Eu já estou trabalhando. Mesmo quando seus olhos não conseguem ver, eu continuo movendo coisas no invisível. Mesmo em silêncio. Eu continuo agindo. Meu silêncio nunca significou abandono.
Há batalhas que você não viu, mas eu lutei por ver. Há portas que eu fechei para proteger sua vida. Há caminhos dos quais eu afastei você, porque eu conhecia perigos que você ainda não conseguia enxergar. Você olha apenas para o presente, mas eu vejo Anya, antes do seu problema chegar até você. Ele já havia chegado mim. Antes da sua lágrima cair, eu já conhecia a dor. Antes da ansiedade entrar no seu coração, eu já estava preparando força para sustentar você. Nada pega Deus de surpresa. Nada foge das minhas mãos. Nem sua família, nem sua saúde, nem seu futuro, nem essa situação que hoje te a sua paz. Filho, o controle sempre perde. A mim. Você tenta controlar tudo porque acredita que isso trará segurança. Mas quanto mais você tenta rolar tudo, mais cansado fica. Porque existem pesos que nenhum coração humano foi criado para carregar. Você não foi criado para viver dominado pela ansiedade. Você não foi criado para carregar o mundo sozinho. Você foi criado para confiar em Bíblia Sagrada. Eu disse: não andem ansiosos pelo amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Veja os pássaros do céu. Eles não plantam, eles não colhem, mas ainda assim o Pai cuida deles. E se Deus cuida dos pássaros, quanto mais cuidará de você. Filho, a preocupação nunca mudou o futuro. Ela apenas rouba sua paz. No presente, a ansiedade faz sua mente correr sem descanso. Ela faz você imaginar tragédias que ainda nem aconteceram. Ela faz você viver guerras dentro da própria mente. Mas a fé devolve esperança ao coração cansado. A fé lembra você de que não está sozinho. A fé faz você descansar, mesmo sem entender tudo. Porque a verdadeira paz não nasce do controle. Ela nasce da confiança. Confiança de que eu continuo sentado no trono. Confiança de que eu continuo guiando os seus passos. Confiança de que até esta dor está as mãos. Filho, há coisas acontecendo agora mesmo. No invisível, enquanto você chora. Eu trabalho. Enquanto você espera, eu preparo caminhos. Enquanto você pensa que tudo está parado, eu estou alinhando aquilo que você ainda não consegue compreender. Há bênção se aproximando. Há livramentos acontecendo sem que você perceba. Há portas sendo preparadas. Há cura sendo construída lentamente dentro da sua alma. Porque eu faço todas as coisas cooperarem para o bem eles que me amam. Como está escrito em Bíblia Sagrada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo esta dor, mesmo esta espera, mesmo esta fase difícil, nada desperdiça em minhas mãos, nem suas lágrimas, nem noites difíceis, nem suas orações silenciosas. Filho, não deixe a ansiedade falar mais alto que minha voz. Não permita que o medo controle seus pensamentos. Você não precisa saber todas essas respostas agora. Você não precisa entender tudo agora. Você apenas precisa confiar em mim mais uma vez. E escute isso. Cuidadosamente. Eu não abandonarei você no meio da tempestade. Como está escrito em Bíblia Sagrada: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu o teu Deus. Sim, eu estou com você, nos dias bons, nos dias difíceis, nas noites silenciosas, nos momentos em que você sente vontade de desistir. Eu continuo segurando sua mão, guardando seu coração, protegendo sua caminhada. Então hoje, descanse. Ainda que tudo pareça confuso, eu continuo no controle.
Ainda que você não consiga enxergar saída, eu continuo abrindo caminhos. Ainda que sua alma esteja cansada, minha paz ainda pode alcançar você. Filho, entregue-me aquilo que está pesando dentro do seu coração. Você não precisa carregar isso sozinho, porque enquanto você descansa em mim, eu já estou trabalhando. Filho, há uma razão pela qual esta história foi escrita na Bíblia Sagrada. Porque ela não fala apenas sobre Pedro. Ela fala sobre você. Naquela noite, o mar estava agitado. O vento soprava com força. As ondas batiam violentamente contra o barco. O céu estava escuro. E os discípulos estavam com medo. Muito medo. Eles eram homens acostumados ao ar. Mas naquela noite, até os mais fortes sentiram que poderiam morrer. O barco balançava sem controle. O caos estava em toda parte. E por um momento, parecia que Deus estava distante. Filho, quantas vezes sua vida também se pareceu com aquela tempestade? Quantas vezes tudo ao seu redor pareceu fora de controle? Quantas noites você sentiu que estava afundando emocionalmente? Há tempestades que não acontecem no mar. Acontecem dentro da alma. Tempestades de ansiedade, tempestades de medo, tempestades de pensamentos escuros, tempestades silenciosas que ninguém consegue ver. E naquela noite, os discípulos acreditaram que estavam sozinhos, mas eles não estavam, porque enquanto eles lutavam contra o vento, eu já estava vindo até eles, caminhando sobre as águas, caminhando sobre aquilo que assustava todos ao redor, porque aquilo que é impossível para os homens continua debaixo dos meus pés. Então, em meio ao caos, Pedro me viu, e por um instante, o medo perdeu força, porque quando seus olhos encontram minha presença, a esperança volta a respirar. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E eu respondi apenas uma palavra: venha. Filho, há momentos em que a fé exige um passo. Pedro saiu do barco. Imagine aquela cena. O vento ainda soprava. As ondas ainda eram violentas. A tempestade ainda existia. Mas Pedro começou a andar sobre as águas, porque decidiu confiar em mim. E é isso que acontece quando alguém escolhe a fé. Mesmo cercado por problemas, a pessoa continua caminhando. Mesmo sem entender tudo, ela continua acreditando. Mesmo com medo, ela continua avançando. Mas então, Pedro olhou para o vento, olhou para as ondas, olhou para o caos. E naquele instante, o medo voltou. A dúvida entrou no coração dele, e ele começou a afundar. Filho, muitas pessoas hoje são como Pedro. Começaram com fé, confiaram em mim, acreditaram que tudo ficaria bem, mas depois olharam demais para os problemas, olharam para as contas, olharam para a doença, olharam para as perdas, olharam para o medo, e pouco a pouco, começaram a afundar emocionalmente. A ansiedade cresceu. A paz desapareceu. O coração ficou cansado. E talvez hoje, você também sinta que está afundando. Afundando em pensamentos. Afundando no medo. Afundando na tristeza. Afundando no cansaço emocional. Mas escute-me cuidadosamente agora. Quando Pedro começou a afundar, eu não fui embora. Eu não o abandonei no meio do mar. Eu não disse: agora resolva sozinho. Não. Naquele mesmo instante, eu estendi minha mão e segurei Pedro, porque minha misericórdia é maior que o seu medo. Minha graça é maior que sua fraqueza. E mesmo quando sua fé enfraquece, minha mão continua estendida. Filho,
Há momentos em que você pensa que decepcionou Deus porque teve medo. Mas eu conheço sua humanidade. Eu conheço suas limitações. Eu sei que existem dias em que sua alma fica cansada. Dias em que acreditar parece difícil. Dias em que o coração treme. Mas até nesses dias, eu continuo segurando você. Então eu olhei para Pedro e perguntei: por que duvidaste? Não foi uma pergunta de condenação. Foi uma pergunta de amor. Porque o medo fez Pedro esquecer quem estava diante dele. E hoje, o medo também faz muitas pessoas esquecerem que eu continuo presente. Filho, a tempestade não é maior do que minha voz. As ondas não são maiores do que meu poder. Seu problema não é maior do que minhas mãos. Você pode estar cansado. Você pode estar assustado. Você pode sentir que está afundando. Mas se você clamar por mim, eu ainda estenderei minha mão, como naquela noite sobre as águas. Eu ainda estou aqui, no meio da tempestade, no meio do medo, no meio da sua dor. E hoje eu lhe digo novamente: olhe para mim, não para o vento. Olhe para minha presença, não para o cão. Porque enquanto seus olhos permanecerem em mim, a esperança continuará viva. E mesmo que sua fé tenha enfraquecido, minha mão nunca deixou de alcançar você. Filho, olhe para mim agora, não para o medo, não para a dor, não para aquilo que está tentando roubar sua esperança. Olhe para mim, porque eu preciso que você escute minha voz acima de todas as outras vozes que estão dentro da sua mente, acima da ansiedade, acima do desespero, acima das lembranças dolorosas, acima desse medo constante do amanhã. Escute-me, tudo ficará bem, mesmo que agora você não consiga entender, mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que suas forças tenham diminuído. Tudo ficará bem. Filho, eu não abandonei você, nem nos dias em que você chorou escondido, nem nas noites em que pensou em desistir, nem nos momentos em que sua fé ficou fraca. Eu estava lá. Sempre estive. Há dores que ninguém viu. Há batalhas que ninguém percebeu. Mas eu vi cada uma delas. Eu ouvi cada oração silenciosa. Eu contei cada lágrima que caiu do seu rosto. E mesmo quando você acreditou que estava sozinho, minha presença continuava ao seu lado. Filho, seu sofrimento não será eterno. Esta fase difícil não definirá o fim da sua história. A tempestade não durará para sempre. A noite escura não durará para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria voltará ao amanhecer. Escute minha voz. Há esperança além desta dor. Há vida além deste medo. Há paz além desta ansiedade. Você apenas não consegue enxergar tudo ainda. Mas eu consigo, porque eu já estou no seu amanhã. Antes que você chegue lá, eu já estarei esperando por você. Como está escrito em Bíblia Sagrada: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Sim, existem planos sendo preparados. Mesmo agora, enquanto você escuta esta mensagem, eu estou abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. Portas estão se movendo no invisível. Situações estão sendo alinhadas. Forças estão sendo renovadas dentro da sua alma. Porque eu continuo trabalhando. Filho, o que parece impossível para você, não é impossível para mim. Eu sou Deus até nos dias difíceis. Eu continuo soberano no meio do caos. Eu continuo no controle daquilo que faz você perder o sono. Nada é grande demais para minhas mãos. Nada é pesado demais para meu poder. Nada está perdido quando é colocado diante de mim. Então hoje, pare de tentar carregar tudo sozinho. Você está cansado porque tentou sustentar pesos que nunca foram seus.
Você tentou controlar aquilo que deveria apenas entregar. Mas agora, entregue-me sua ansiedade. Entregue-me esse medo escondido. Entregue-me as perguntas sem resposta. Entregue-me o futuro que tanto assusta você. Como está escrito em Bíblia Sagrada, não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará seus corações. Filho, minha paz ainda pode alcançar você, mesmo no meio da confusão, mesmo no meio das lágrimas, mesmo no meio desta tempestade emocional. Existe uma paz que o mundo não consegue explicar. Uma paz que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. E essa paz vem de mim. Por isso, descanse em mim. Descanse seu coração cansado. Descanse sua mente inquieta. Descanse essa alma que luta em silêncio há tanto tempo. Você não precisa entender tudo agora. Você apenas precisa confiar em mim mais uma vez. Só mais uma vez. Mesmo com medo, confie. Mesmo cansado, confie. Mesmo sem respostas, confie. Porque sua história ainda não terminou. Há capítulos que você ainda não viu. Há milagres que ainda não chegaram. Há curas acontecendo dentro de você neste exato momento. Há um futuro que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Então fique em silêncio por um instante e escute minha voz. Parem e saibam que eu sou Deus. Como está escrito em Bíblia Sagrada. Filho, respire profundamente agora. Você não está sozinho. Eu estou segurando sua mão. Eu estou guardando seu coração. Eu estou caminhando diante de você. E mesmo que hoje tudo pareça pesado, eu lhe prometo, tudo ficará bem. Filho, agora, feche seus olhos por um instante. Respire profundamente. Não tenha pressa. Este é o momento de descansar seu coração na minha presença. Você não precisa esconder sua dor de mim. Eu já conheço cada lágrima, cada medo, cada pensamento silencioso que pesa dentro da sua alma. E agora, ore comigo. Senhor Jesus, eu estou cansado. Há dores dentro de mim que ninguém consegue ver. Há batalhas que lutei em silêncio. Há noites em que o medo roubou minha paz. Há momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Mas hoje, eu coloco tudo diante de ti. Jesus, eu entrego o meu medo. O medo do amanhã. O medo de perder pessoas. O medo de falhar. O medo daquilo que não consigo controlar. Eu entrego meu futuro. Eu entrego minhas preocupações. Eu entrego esta ansiedade que tem pesado meu coração. Pai, existem coisas que eu tentei resolver sozinho por muito tempo. Pesos que carreguei sozinho. Feridas que escondi em silêncio. Mas hoje, eu não quero mais carregar tudo sozinho. Então eu entrego aquilo que não consigo controlar. Entrego minhas lágrimas. Entrego minhas dúvidas. Entrego meu coração cansado. Jesus, acalme minha mente. Silencie meus pensamentos. Traga descanso para minha alma. Ensina-me a descansar em ti. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não entender. Ensina-me a lembrar que tu ainda estás no controle, mesmo nas noites difíceis. Permanece comigo, mesmo quando minha fé enfraquecer. Segura minha mão, mesmo quando eu sentir medo. Não me deixe esquecer da tua presença. Senhor, eu escolho confiar em ti mais uma vez, não porque tudo está perfeito, mas porque tu és fiel. Tu nunca me abandonaste. Tu nunca deixaste de cuidar de mim. E mesmo agora, tu estás trabalhando no invisível. Obrigado, Jesus, porque eu não estou sozinho. Obrigado, porque tua paz está alcançando meu coração neste momento. Obrigado, porque existe esperança para minha vida. Eu descanso em ti. Eu confio em ti.
e entrego tudo em tuas mãos. Em teu santo nome. Amém. Filho, se você chegou até aqui, saiba que esta noite não foi um acaso. Talvez seu coração tenha chegado cansado. Talvez sua mente tenha chegado cheia de medo. Talvez você tenha começado este vídeo sentindo-se sozinho. Mas agora, eu quero que você se lembre de algo. Você nunca esteve sozinho. Mesmo nos dias em que ninguém percebeu sua dor, eu estava ao seu lado. Mesmo nas noites em que você chorou em silêncio, eu ouvi sua oração. Mesmo quando tudo parecia perdido, minhas mãos continuavam sustentando sua vida. Filho, Deus ainda escreve milagres. Ainda existem portas que podem se abrir. Ainda existem caminhos onde hoje você só consegue ver impossibilidades. Ainda existe cura para seu coração cansado. Ainda existe esperança para sua história. Porque o sofrimento não define o fim. A dor não tem a palavra final. O medo não controla seu destino. O amanhã pertence a Deus. E eu já estou no seu amanhã. Há coisas boas que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Há respostas que estão se aproximando lentamente. Há dia de paz vindo ao seu encontro. Então, não desista agora. Não pare de acreditar. Não permita que a ansiedade convença você de que tudo terminou. Sua história ainda está sendo escrita. E eu continuo caminhando ao seu lado. Quando a ansiedade voltar, lembre-se da minha voz. Quando o medo tentar dominar seus pensamentos, lembre-se da minha voz. Quando a noite parecer longa demais, lembre-se da minha voz. Eu estou no controle. Eu nunca deixei você, nem por um instante. Mesmo quando você não conseguia sentir minha presença, eu ainda estava segurando sua mão. Filho, durma em paz esta noite. Entregue-me aquilo que pesa dentro do seu coração. Deixe que minha paz abrace sua alma cansada. Você não precisa mais lutar sozinho. Como está escrito em Bíblia Sagrada, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, haverá dias difíceis, mas eu já venci aquilo que hoje assusta você. E porque eu venci, você também continuará de pé. Então agora, respire profundamente. Acalme seu coração. Silencie sua mente por um instante. E escute minha última promessa para você nesta noite. Eu estou com você até o fim.